na Espanha em sua terceira e última etapa de 2007. E aí, tá curioso para saber quem é o melhor piloto de motocross freestyle do mundo? A charmosa Arena Espanhola de Las Ventas recebeu 24 mil pessoas para assistir um espetáculo bem diferente do convencional. Para começar, uma abertura com direito a carro de Fórmula 1, dando show particular. Por aqui, ao invés de touros, máquinas roncadoras de voo alto, pilotadas por acrobatas fissurados em fazer loucuras no ar. Ou isso não seria uma loucura? Parece não haver limites para o espanhol Dani Torres, de apenas 20 anos. Ele venceu a primeira etapa do X-Fighter, disputado na Cidade do México. Mas na semifinal de Madrid, Torres teve de enfrentar o norte-americano Travis Pastrana, vencedor de 4 das 7 edições do torneio. O resultado foi uma série incrível de manobras pelo ar, que levou o público ao delírio. Entre os dois, os juízes acabaram optando pela experiência de Pastrana, que se classificou para a final. O adversário do americano saiu da outra semi entre os pilotos Matt Ribot e Nate Adams. Ribot, espetacular, se lançou no ar sem medo do perigo. Na resposta, Adams exagerou na dose de velocidade e acabou batendo na proteção da arena. Melhor para Ribot, que venceu e se classificou para a final. Na última batalha, Matt Ribot veio inspirado, mandando bem e variando manobras, tentando não dar chance para Travis Pastrana. Mas o americano mostrou outra vez porque ele é super campeão de motocross freestyle. Com uma resposta à altura sensacional, Pastrana superou o adversário e incendiou a plateia espanhola. Festa regada a champanhe na comemoração de Travis Pastrana, o melhor piloto de motocross freestyle do mundo. No próximo bloco, um exemplo de determinação pan-americana em alto mar e mais para pan-americano na telinha do estádio. A gente volta logo. Entre as 54 medalhas de ouro conquistadas pelos brasileiros nos Jogos Pan-Americanos, muitas foram graças apenas ao talento dos atletas. Outras tiveram somadas ainda histórias dramáticas. Esse foi o caso do ouro conquistado na vela pelo barco J24, comandado por Maurício Santa Cruz. Esse barco aqui vale ouro. Construído na Itália, o veleiro Brusqueta, de 24 pés, equivalente a quase 8 metros, tem 3 velas e pode atingir até 30 km por hora. Quando Maurício Santa Cruz está no leme, o barco parece criar asas. Ele comanda uma tripulação de primeira: Alexandre Saldanha, Daniel Santiago e João Carlos Jordão. É com este time de campeões a bordo que o Brusqueta deixa os adversários a ver navios.
Cruz é referência na vela quando se fala em J24. Bicampeão mundial, ele foi indicado como favoritíssimo ao ouro e não decepcionou. Mas essa medalha aqui podia não estar aqui agora. Ela quase foi por água abaixo, porque Maurício enfrentou um grande contratempo. Logo no primeiro dia de competição, o proeiro João Carlos Jordão teve uma crise de hérnia de disco. O barco não entrou na água para a primeira regata. Foi aí que começou o drama de Santa Cruz. A gente já estava desistindo já do campeonato, né? Até conseguimos convencer ele e tal. E aí ele veio no barco sem fazer muito esforço. A esperança era para que fossem realizadas no mínimo 5 regatas durante o PAN. A única chance de anular o pior resultado e poder disputar a medalha. Vento fraco não foi surpresa no Rio nesta época do ano. Mas algumas regatas canceladas pela falta de vento não era esperado. E foi o que agravou ainda mais a situação de Santa Cruz, que já era dramática. Mais de 5 regatas para a gente poder descartar essa regata que a gente não correu. A agonia continuou até a 8ª e última regata. Para garantir o ouro, o Brusqueta tinha que cruzar na frente dos argentinos. E não é que os dois barcos cruzaram emparelhados. Nem mesmo os velejadores conseguiam saber de imediato quem tinha cruzado na frente. Mas a dúvida logo desapareceu e os brasileiros puderam comemorar a vitória. Foi mais dramático conseguir essa medalha de ouro no Pan-Americano do que 2 campeonatos mundiais? Acho que foi muito mais difícil, né? No começo a gente ficou triste, agora a gente está bastante alegre. Maurício Santa Cruz. Já é passado. Agora o destaque por aqui é o Parapan. O número de modalidades pode ser menor, o tipo de exames também, mas a força de vontade para conseguir subir no topo do pódio é a mesma. Os esportes paralímpicos têm grande semelhança com as modalidades olímpicas. A diferença marcante entre eles é a classificação funcional. Cada modalidade tem as suas habilidades próprias, né? Então, como a natação é na água e os movimentos dentro da água, eles são mais utilizados pelo atleta, no atletismo o que a gente mais trabalha, né, é com implementos como cadeiras de rodas, como próteses, e nós vamos fazer a avaliação de acordo com a funcionalidade do atleta e a funcionalidade da modalidade, no caso, corridas e arremessos. São 6 diferentes grupos no movimento paralímpico. Atletas com paralisia cerebral, com lesão medular, com amputação, deficiência visual e mental e lesotrê, que inclui todos os atletas com alguma deficiência que não estão nos grupos citados anteriormente. Os atletas paralímpicos, há uns 10, 20 anos atrás, existia uma classificação que era puramente médica e muitas vezes essa classificação se tornava injusto. Por exemplo, um atleta lesado raque medular, se ele tivesse uma lesão completa ou incompleta, se fosse o mesmo nível da medula, ele era uma classe só. Então, um atleta com a lesão incompleta, ele levaria vantagem. Então, hoje existe a classificação médica, não deixa de existir, mas a classificação geral é uma classificação funcional. As classes são definidas por esportes, fazem parte das regras de cada modalidade e são determinadas por uma variedade de processos que podem incluir uma avaliação física e técnica e observações dentro e fora da competição. Na maioria dos esportes, o comitê de classificação é composto por 3 profissionais, um médico, um fisioterapeuta e um professor de educação física. No esporte paralímpico, os atletas são divididos pelo comprometimento físico e visual, tornando o esporte muito mais justo. Entra em cena a classificação médica e funcional. Quando um atleta começa a competir, ele recebe uma classe que pode ser revista ao longo de sua carreira, seja em função de uma deficiência regenerativa ou mudança de parâmetros. É o que está acontecendo com Cláudia. Ela está passando por uma reclassificação na natação.
Porque eu acho que não tá certo, né, minha classificação, e também porque eu não consigo bater muita perna. Eu achava que era muito justiça e mesmo eu treinando, meus tempos, lógico, diminuía, mas nunca conseguia buscar as meninas. O corpo é medido, calculado, pura matemática. A classificação da natação, ela é extremamente matemática. Então, assim, os testes, eles são todos assim, a gente faz a pontuação de 0 a 5, a gente transporta para uma ficha de classificação, né? Ou então a gente mensura todos os membros e transporta para uma ficha de cálculos. E se a gente daí tiver que levar para a água, depois dessas contas, a gente leva. A classe de um atleta é expressa por um número que não é transferido de um esporte para o outro. Caso o atleta queira mudar de esporte, o que é muito comum no movimento paralímpico, ele vai ter que passar por uma nova classificação. Cada esporte recebe a inicial da modalidade em inglês. A classe dos atletas da natação, por exemplo, é representada pela letra S de swim. A atleta Fabiana Fujimori também é cega. A nadadora tem classificação funcional S11. Quanto maior o número da classe de um atleta, menor é o comprometimento físico-motor ou visual dele. Na classificação visual, as variáveis são especificamente oftalmológicas, puramente clínica. Basicamente, ela é baseada em duas funções visuais, acuidade visual e campo visual. Então, nós fazemos diferente de uma avaliação do que seria uma consulta convencional. Então, nós usamos tabelas diferentes do que aquelas que seriam usadas numa consulta normal. E nós usamos, ao invés de um aparelho como esse daqui, nós usamos uma caixa de provas com uma armação de provas. E com isso, você consegue dar uma medição assim, mais apurada do que seria a agudeza visual. Já as demais deficiências são avaliadas quanto ao resíduo motor de um atleta para um determinado esporte. É potencialidade de movimentos. Porque a classificação, ela é tida como o bicho de 7 cabeças do movimento, né? A gente sabe que não é, que a gente procura avaliar, a gente procura dar a classe a mais justa possível para que os atletas possam competir em igualdade de situações e de patologias. Agora fica mais fácil entender como são as disputas dentro do movimento paralímpico. É esperar o Pan-Americano em agosto para torcer. A partir desta semana, a Estádio prepara uma cobertura especial do Pan-Americano. Bem, por hoje é só. Uma ótima semana a todos. Beijos, tchau, tchau. Estádio. Oferecimento Caixa. Créditos da Caixa. Uma caixa de soluções.